16 é um salmo de Davi, e este salmo ele foi composto provavelmente naquela situação vivida por ele quando perseguido ou por Saul ou por seu filho Absalão. O Salmo 16 é um belíssimo salmo e que também traz uma promessa messiânica, a promessa de que o Messias prometido, ele seria o cumprimento perfeito de toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus, também deste salmo aqui. Eu vou fazer a leitura, peço a atenção dos irmãos, são 11 versículos que compreendem este salmo. Diz assim, portanto, a palavra de Deus: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho-o sempre à minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Amém. Nós vamos dar um tema ao estudo desta noite, a mensagem desta noite. O Senhor é a minha porção. E o tema se baseia no versículo de número 5, quando o salmista, ele então exclama: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Notem que em um contexto de adversidade, de sofrimento, perseguido, é provável o contexto em que Davi ele foi inspirado por Deus e compôs este salmo, ou durante a perseguição, ou depois lembrando daquilo que o Senhor lhe fez passar por meio da provação e como o Senhor lhe sustentou em meio à providência. O salmo de número 16, ele começa com uma oração que deveria ser sempre feita por todos os filhos de Deus, em especial aqueles que, durante a sua caminhada cristã, envelhecem e frutificam, conforme a promessa do Senhor. Vamos começar agora, novamente olhando para o Salmo, e como nós fazemos, lendo juntos. Vejam só como começa o Salmo, como este Salmo começa, versículo de número 1. Vamos ler juntos. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Percebam que Davi, quando perseguido, e eis a razão porque este salmo retrata uma das suas prováveis perseguições ou estados de perseguição, alguns estudiosos do Antigo Testamento acreditam que ele está aqui lembrando da perseguição promovida ou provocada por seu sogro Saul. Ele buscou refúgio em diversos lugares. Nas regiões montanhosas da Palestina, nas cavernas de Adulão, ele se escondeu. E Davi era um guerreiro, ele era um estrategista, ele foi acompanhado de muitos homens que também estavam sofrendo diversas situações de abandono, que estavam marginalizados, esquecidos pelo rei. E mesmo diante de um contexto difícil, onde ele contou sim com a sua habilidade, com a sua estratégia, com a sua capacidade militar, como um homem de Deus, ele nunca perdeu a perspectiva de quem o guardava e onde ele deveria se refugiar. Vocês leram comigo, vejam como ele começa a oração. Guarda-me, ó Deus. Ele dirige a sua oração primeiro ao Senhor, ou dirige a sua oração inteiramente ao Senhor. E ele pede ao Senhor que o guardasse, que o protegesse. Por quê? Porque nele Davi se refugiava. O refúgio de todo crente, o socorro de todo crente é o Senhor. Assim nós devemos aprender desde a mais tenra idade até a chegada da nossa velhice. À medida em que nós percebemos
e cercados pelo mundo em que nós vivemos, nós notamos que o verdadeiro e único refúgio, onde nós nos sentimos seguros e guardados, sempre será dado pelo Senhor. Na realidade, Ele é o nosso refúgio. A palavra de Deus, ela vai nos lembrar que Deus é a nossa fortaleza. Era um lugar de segurança, de proteção para uma cidade, que Deus é o nosso rochedo, que Deus é a nossa segurança, que Deus é o nosso amparo e o nosso escudo. Portanto, notem como nós aprendemos com Davi, o profeta de Deus, rei de Israel. Devemos dirigir a nossa oração e rogar sempre ao Senhor que Ele nos guarde, porque nele todo crente deve se refugiar. Ele continua a sua oração e ele vai então dizer ao Senhor palavras de louvor, de exaltação, e que também descrevem a sua fé, a sua esperança nele. Vejam só o versículo de número 2, na nossa continuidade aí, em nossa meditação. Vamos ler o versículo 2. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Primeiro ele fala de refúgio, estando em uma situação de deserto, ou em uma situação de aridez, ou de sequidão, ou de secura, em todas as áreas da sua vida. Porque veja, Davi experimentou de um auge conquistado pela sua grande vitória, derrotando Golias, de general dos exércitos do povo de Deus, a um homem agora marginalizado e perseguido. Então, ele estava aparentemente desprotegido, ou poderia considerar-se assim, mas ele encontra refúgio no Senhor. E agora vejam, ele teve tudo aquilo que ele conquistou tomado, espoliado, porque o rei o expulsou da terra. O seu próprio sogro queria matá-lo, queria tirar a vida dele. Ele perde tudo aparentemente, porque o que ele perde neste mundo, ele não perde diante do Senhor. E aí veja como uma oração para o crente, ela dá o direcionamento certo de como ele deve enxergar a vida, de como ele deve enxergar o mundo, de como ele deve enxergar aquilo que está diante dele. Digo ao Senhor, ele não diz a nenhum outro, tu és o meu Senhor. E ele vai considerar o Senhor o seu maior e mais precioso tesouro. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quantos de nós podemos fazer esta mesma afirmação, cercados de tanto conforto, de tanta comida, de tantos amigos, de tantos irmãos, de muitos ou um pouco de bens, mas sempre fartos? Quantos de nós podemos exclamar como o salmista e dizer claramente e convictamente, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente? Os irmãos têm acompanhado as notícias mais recentes acerca de como os nossos irmãos naquela região do Oriente, principalmente norte do Iraque, Síria, estão sofrendo bastante. E nas imagens, poucas imagens que aparecem, que nós podemos ver, se a gente pesquisa um pouco, a gente vai encontrar algo mais. Nós encontramos velhinhos também ali no meio. Eu vi uma imagem que me deixou extremamente triste, e o coração pesou. Um helicóptero do exército americano pousando naquela região, e as pessoas chegando e eles colocando quem podia ser colocado, e muitas pessoas, mulheres, crianças e velhinhos ali sendo resgatados e chorando porque estavam morrendo, simplesmente porque eram crentes, em uma região extremamente intolerante à fé cristã. Quantos de nós, em uma situação como essa, poderíamos dizer, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente? Quantos de nós, aproximando ou chegando à velhice, e sabendo que tudo aquilo que temos aqui vai ficar, e que nós precisamos sempre enxergar e olhar aquilo que o Senhor preparou para nós, poderíamos dizer, assim como Davi, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo? Algo, irmãos, que é preciso e devemos exercitar sempre, constantemente, a nossa mente e o nosso coração, lendo e meditando na palavra, não esquecermos daquilo que é fundamento, que é alicerce para a fé do crente. Deus é o nosso refúgio, diz o salmista.
Ele é o nosso Senhor, portanto, nós não precisamos de mais nada. Vejam que quando o mesmo salmista compôs o Salmo 23, ele disse: o Senhor é o meu pastor. E literalmente seria a tradução assim: de nada terei falta. Veja como muda a ideia: nada me faltará, de nada terei falta. Ou seja, eu posso até ter, mas se perder por amor a Cristo, diz a Escritura, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aí vejam que nesta caminhada de fé, onde Deus é o nosso refúgio, onde Ele é o nosso maior tesouro, o maior bem que nós possuímos nesta terra, se encontram os crentes, os nossos irmãos de caminhada, os nossos irmãos de peregrinação, aqueles que envelhecem com a gente e frutificam, aqueles com quem aprendemos, aqueles com quem crescemos, aqueles que nos erguem e aqueles que são erguidos por nós. Versículo de número 3, vamos ler juntos? Vejam só que nesta meditação, nesta reflexão do salmista, ele está sendo inspirado pelo Espírito a escrever à igreja e confortar a igreja a olhar somente para o seu Senhor. E aí o que é que ele vai encontrar no convívio do crente ou na vida, no dia a dia do crente? Versículo 3, vamos ler. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Deus é o nosso maior bem. Ele é o nosso tesouro. Por isso Jesus Cristo nos disse: ajuntem para vocês tesouros eternos, onde a traça nem a ferrugem vão corroer, nem um ladrão escavar e roubar. Como é que isso se torna experimental para a nossa fé? Como é que isso se torna algo que nós podemos ver, experimentar, sentir, conviver? Vejam o versículo de número 3. Quando nós caminhamos com o povo de Deus, porque somos o povo de Deus, nós então vamos encontrar todo o prazer em ver o testemunho dos santos, aqui são os crentes, em perceber que chegando à velhice, aproxima-se o momento em que nós precisamos perseverar ainda mais. Vejam só, marquem o Salmo 16 e vamos para o Novo Testamento, lembrar de uma passagem aqui, que ela faz um paralelo que eu acredito ser interessante para nós. Hebreus capítulo 10, vamos para lá. Hebreus capítulo 10, marquem um salmo e vamos fazer aqui uma aplicação ou vamos comparar o texto, o versículo lido com Hebreus capítulo 10, versículo 25. Versículos 24 e 25. Vejam só, dois mandamentos aqui dados à igreja. Hebreus 10, 24 e 25. Vamos ler? Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Como eu posso encontrar ou ter prazer, me deleitar na terra e encontrar verdadeira alegria, ou experimentar desta verdadeira alegria na terra, neste mundo? Primeiro, me refugiando no Senhor. Segundo, reconhecendo que o Senhor é o meu maior e melhor bem, eu não devo considerar nada maior do que o meu Senhor. Então, Jesus disse, vocês não podem servir a dois senhores. Ele é claro nisso, ele é bem claro quando fala sobre esse assunto. E caminhando como peregrinos nesta terra, eu devo ter ou encontrar todo o meu prazer no convívio ou na chamada comunhão dos santos. Eu devo olhar para o exemplo dos fiéis, e aqui nós vamos encontrar na palavra aqueles que já viveram, e nós vamos olhar em nossa caminhada cristã aqueles que estão conosco. Então é preciso que haja essa via de mão dupla na igreja, onde os mais velhos estimulam os mais novos à fé, e os mais novos, eles então aprendem e eles olham para o exemplo dos santos, dos crentes, que já têm mais experiência e amadurecimento do que eles, e que já passaram por provações semelhantes às quais eles vão enfrentar. E como é que tudo isso pode ser experimentado? Quando nós congregamos.
Se cada um fica em sua casa, se cada um não faz o esforço necessário, como muitos que eu vejo aqui, que são homens e mulheres de idade, mas que são exemplo para os jovens da nossa igreja, que estão sendo engolidos por este mundo, quando nós colocamos na prática o ato de congregar em obediência ao Senhor, o que é que vai acontecer? Versículo 24, primeiro, nós vamos nos considerar uns aos outros, com isso seremos estimulados ao amor e às boas obras. Está aí em Hebreus 10, 24. E aí nós vamos atentamente observar para o mandamento de não deixarmos de congregar. Veja que naquela época já era costume de alguns deixarem ou abandonarem a congregação. Quando você para de congregar ou deixa de congregar, quem é que você vai notar? Quem é que você vai ver? São os santos que há na terra? São os crentes com quem você deve conviver? É claro que não. E quando você congrega, o que é que acontece? Você vai sentir todo o prazer em ter comunhão com os irmãos, porque todos nós temos comunhão com um só Senhor. O que é que acontece com isso? Final do versículo 25. Congregando, nós faremos uns aos outros admoestações, ou seja, seremos encorajados, animados, tanto mais quanto vemos que o dia se aproxima. A expressão aqui, o dia, fala a respeito da volta do nosso Senhor. Olhem só que interessante. Davi, tanto tempo antes, tratou da mesma situação e ele lembra, em meio à perseguição, o prazer que ele tinha em olhar o exemplo dos santos, o exemplo dos crentes, dos servos do Senhor. A glória pertence ao Senhor. Por isso que ele diz que o seu refúgio é o Senhor, que o seu maior tesouro é o Senhor, e o Senhor então lhe proporciona a comunidade, a igreja, para que ele pudesse sentir todo o prazer em ter comunhão com os filhos de Deus. Vamos voltar para o Salmo 16 e vamos perceber que, ao contrário daqueles que têm todo o prazer em ter comunhão com os santos, os chamados notáveis, aqui ele está se remetendo àqueles que de maneira simples, mas cheia de fé, eram mais louvados e honrados por Davi do que o próprio rei de Israel, que estava perseguindo injustamente, de que seus comandantes reais que estavam agindo de maneira injusta contra um servo de Deus. Vejam que no versículo 24 ele faz lembrar isso de uma maneira muito apropriada. Vamos ler juntos o versículo 4, melhor falando, 16, versículo 4. Vamos lá? Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Então ele lembra que, ao contrário daqueles que são considerados na Bíblia santos, e aqui não tem nada a ver com alguém que não peca mais ou que está em um nível elevado aos demais, mas santo aqui é aquele que foi separado, alvo do amor e da graça de Deus para servir ao Senhor. Ele diz que, ao contrário, aqueles que trocam o Senhor por outros deuses, eles sofrerão. Muitas serão as suas penas. E Davi faz um compromisso aqui, ele se compromete a não sacrificar a eles, a esses falsos deuses, e a não pronunciar o nome deles em seus lábios. Compromisso de fé, um compromisso de, mesmo distante do Senhor, ou mesmo distante da cidade do Senhor, da cidade de Deus, da Jerusalém, que representava aqui na terra e que apontava para o reino maior, o reino de Cristo, mesmo longe, perseguido, ele não perderia a sua fé e a sua confiança no Senhor. Aqui nós notamos, irmãos, como a aparente vida alegre ou a aparente paz que experimentam os homens nesta terra, ela não pode ser comparada ao prazer, ao refúgio e ao tesouro para nós que é o Senhor. Porque aqueles que trocam o Senhor por outros deuses, aqueles que trocam o Senhor por ídolos falsos, aqueles que trocam o Senhor por esta vida ou por este mundo, eles sofrerão muitas penas. Porque eles estão se esquecendo qual é o maior bem
para o crente nesta vida. Ele vai dizer isso no versículo de número 5. O versículo de número 5 é então o versículo-chave do Salmo 16, onde diz que a porção do crente é o seu Senhor. Vamos ler o versículo 5. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Vejam só, Deus, para o salmista, para o profeta Davi, era a porção da sua herança. A herança do Senhor. Aquilo que o Senhor lhe concedeu, aquilo que ele tinha e que recebeu do Senhor, aquilo que ele podia experimentar, ele reconhece então tudo isso vindo do Senhor, dado pelo Senhor, derramado como bênção sobre ele. Ele expressa então no versículo de número 5, ele, o Senhor, é a porção da minha herança. E ele ainda diz, ele, o Senhor, é o meu cálice. Na Bíblia, em especial no Antigo Testamento, o cálice ele sempre poderia identificar ou simbolizar duas situações. A primeira delas era onde você desfrutava de determinada bênção. Por exemplo, você recebia o cálice real em um determinado banquete real e você desfrutava daquele momento ali de extrema honra, de extremo louvor da parte do rei. Por outro lado, o cálice também apontava para sinal de juízo. E nós vamos ver isso quando o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, ele toma o cálice que nós deveríamos beber. Ou seja, o cálice poderia apontar para bênção ou maldição para um homem. O nosso Redentor, ele então experimenta a nossa maldição para que a promessa dada ao Senhor para o seu descendente ou para aquele que seria da sua linhagem, Davi, para o seu povo, fosse algo a ser experimentado, tomado, bebido, como uma bênção dada pelos céus. Por isso que o salmista diz, o Senhor é a porção da minha herança. Mais uma vez, notem, ele coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O Senhor é o meu cálice, ou seja, se Deus é aquele em quem eu tenho toda a satisfação, plena e total satisfação, a conclusão é, ele será o arrimo da minha sorte, ou seja, o meu sustento. Ele será o arrimo ou o sustento ou a sustentação da minha vida. Então eu viverei sob a sua providência. Eu vou confiar no Senhor. E aí, ele vai explicar isso de uma maneira tão interessante, quando no versículo 6 ele vai dizer que então a nossa vida, todas as áreas da nossa vida, elas estão guardadas, delimitadas, protegidas pelo Senhor. Versículo de número 6, vamos ler? Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Vocês já perceberam que a palavra herança, bem, tesouro, ela vai ser repetida nesta oração, neste canto de Davi. Ele vai dizer que porque o Senhor é a sua porção, é o arrimo da sua sorte, é a sua herança, as suas divisas, aqui a ideia de linhas métricas. É como se nós estivéssemos aqui e medíssemos toda a área que comporta ou que forma o nosso acampamento. A divisa deste acampamento determina o que é nosso aqui, o que pertence a nós, o que nós podemos desfrutar. O salmista então diz que as suas medidas, ele diz que as áreas da sua vida, de todo o seu ser, da sua alma, elas cairiam em lugares amenos, agradáveis, deleitosos. E ele conclui, de fato, a minha herança é muito linda. É muito linda. Porque pertencer ao Senhor, irmãos, ser do Senhor, fazer parte do seu povo, ter o Senhor como seu tesouro, refúgio, proteção, tê-lo como seu redentor, é o maior presente que um homem pode experimentar neste mundo. É estranho falar isso para quem não entende, mas é confortador falar e ouvir a respeito do que diz a palavra para aqueles que sabem e conhecem esta linguagem. É algo que muitos não conseguem exprimir.
mas que sentem, experimentam e manifestam quando confessam a sua fé com seus louvores, oração, com a sua vida, com a sua devoção. A nossa herança, ela é muito bonita, ela é muito linda, porque tudo o que nós somos e o que temos pertence ao Senhor. O Senhor é nosso, por isso podemos dizer como o salmista, Ele é o meu Deus. Versículo 7, nós encontramos então até onde, vejam, a partir do versículo 7, nós percebemos até onde estas divisas elas caem. Vejam que elas compreendem os limites até mesmo do nosso sono. É o chamado sono do justo. Este é o versículo que agora nós temos recitado ao término de todas as reuniões de oração, às quartas-feiras. Vejam como começa e o salmista vai dizer até onde estas divisas vão. Vamos ler o versículo 7. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Até durante a noite. O Senhor me aconselha e ensina ao meu coração. Eu acredito que às vezes nós... Eu acredito que nós precisamos aprender a lidar melhor com o momento que chega a noite e quando se aproxima o cair da noite e o sono vem ou até às vezes ele não vem. O versículo 7 nos lembra que até mesmo quando tomados pela insônia ou tomados por algum problema que nos atormenta e que nos faz fugir o sono e que não nos dá aquele sentimento de descanso, lembrar de uma promessa como esta, do Salmo 16, que vai nos mostrar até onde as nossas divisas elas vão, porque elas pertencem ao nosso Senhor. O versículo de número 7 vai apontar para a bênção de um Senhor que é nosso e que nos aconselha e que até durante a noite ensina ao nosso coração. Ele nos ensina quando dormimos ou então quando estamos acordados e somos despertados a refletir, a meditar e a derramar o nosso coração em oração. Mas ele também nos faz lembrar quem é a nossa paz e quem nos dá bons conselhos, porque ele enche os nossos corações da sua palavra. E até chegando à noite, o nosso coração, ele é doutrinado pelo Senhor. Isso aqui traz uma ideia de segurança, de cuidado, de amparo. Às vezes a gente não mede ou não pensa muito a respeito daquilo que nós não conseguimos ver. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos lembrar que muitas vezes nós já dormimos e esquecemos a chave no outro lado do portão. Ou que nós esquecemos de fechar a porta de casa. Ou que nós esquecemos alguma coisa que é importante e prudente, que nós devemos guardar, mas quando nós levantamos, nós lembramos que por trás de tudo, o nosso Senhor cuidou de nós, ou sempre cuidará de nós. O salmista vai lembrar em outra passagem conhecida no livro dos Salmos, que o crente, porque guardado pelo Senhor, ele pode fazer aquela famosa oração, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Então, livre dos temores, livres do tormento, livres até mesmo em meio ao sofrimento, nós somos desafiados a abraçar as promessas deste salmo. Eu lembro a vocês novamente o contexto em que Davi compôs este salmo. Ele estava sendo caçado por seu rei. Ele sabia que a qualquer momento poderia ser pego por seu rei. Mas vejam que versículo bonito e que versículo cheio de fé. Ele diz: eu bendigo ao Senhor que me aconselha, porque o meu coração é ensinado por ele até mesmo durante a noite. E aí nós vamos ver na história dele que, na realidade, por 2 vezes, ele, Davi, teve a chance de tirar a vida do rei, mas ele não fez isso. Ele entregou a sua causa nas mãos do Senhor. O que o Senhor nos ensina e aconselha o coração? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele prossegue e diz, versículo 8, ainda mais, até onde essas divisas vão. Vejam só o versículo 8. Vamos ler agora, versículo 8. O Senhor tenho sempre a minha presença,
Estando ele à minha direita, não serei abalado. Ou seja, ele me aconselha até mesmo durante a noite, ele me ensina, por isso devo louvar o Senhor, e ele está sempre comigo. A expressão é: o Senhor tenho sempre a minha presença. Outro salmo nos faz lembrar disto. Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, é importante, irmãos, que quando nós olhamos para a palavra de Deus, aquilo que parece ser tão distante, ou que parece estar tão distante de nós, se aproxime, seja experimental, seja algo que nós vivenciamos, que nós sentimos em nossa vida de fé, em nossa caminhada com Cristo. É a palavra de Deus nos dizendo que o Senhor, Ele está sempre conosco. Ele diz, o salmista, eu tenho sempre o Senhor à minha presença. E por que ele não vai ser abalado? Porque o Senhor está à sua direita. É a ideia de que o Senhor sempre acompanha o seu servo. Eu tenho falado isso quando nós temos a oportunidade de estudar pelas manhãs passagens do Antigo Testamento. O Deus de Israel, ele era diferente dos deuses das demais nações, porque ele era o único, primeiro, vivo e verdadeiro, que não ficava guardado em determinada cidade, templo ali, aquela imagem fixa, parada, sem vida. Ele era aquele que acompanhava sempre o seu povo. Coluna de nuvem, coluna de fogo. Ele era o Deus que se movia com o seu povo. Por isso que quando Raabe encontra aqueles espias, ela diz claramente que os cidadãos de Jericó e as demais nações estavam com os corações derretidos de medo, temor. Porque eles sabiam que o Deus de Israel era diferente. E na realidade ele era o vivo e verdadeiro Deus. Portanto, a expressão, o Senhor está à minha direita, nos faz lembrar que Deus nunca irá nos abandonar. Ele estará sempre conosco. Ele estará sempre à nossa presença, ou diante de nós, diante do seu povo. Versículo 9, nós temos aí ainda a continuação de até onde as nossas divisas elas caem, porque a nossa herança é tão linda. Vejam só, versículo 9, vamos ler. Alegra-se, pois o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Então, a promessa de vida que Davi confessou é a promessa de vida que todos os crentes de todas as eras sempre confessaram. E é a promessa de vida que até mesmo o seu corpo repousaria seguro, o seu coração, portanto, estava alegre e o seu espírito exultante. Ele envelheceria, continuaria dando frutos e nem mesmo a morte o separaria do seu Deus. Nós vimos isto quando estudamos no domingo passado a passagem em que Jesus falou a respeito da ressurreição. E ele cita o livro de Êxodo, lembrando que o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele não é um Deus de mortos e sim de vivos. Por isso Davi diz, olha, a extensão da minha herança, ela caminha ou ela vai até a eternidade. Enquanto os homens medem as suas heranças e as suas posses aqui nesta terra, e elas se limitam apenas a esta terra, vejam a perspectiva de um homem que estava sendo perseguido. O meu coração está alegre, o meu espírito está exultante, ou seja, tomado de profundo regozijo. E aí ele diz, porque até o meu corpo repousará seguro. Por que razão? Versículo 10, vamos ler. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ele então vai lembrar que a porção e a herança para o crente que é o Senhor lhe garante até mesmo vida após a morte. Lhe garante que o seu corpo repousará seguro, segundo o versículo 10, porque a sua alma não ficará abandonada. A morte não será possível ou não terá poder para tragar a sua própria alma, e nem será permitido
que o teu santo veja corrupção. Aqui nós já encontramos uma afirmação muito importante a respeito daquilo que sempre foi matéria de fé para o povo de Deus, a crença na doutrina da ressurreição do corpo. Ou seja, de que a herança do Senhor, ela não seria limitada a esta vida, mas ela seria para todo sempre. E aí, como é que tudo isso se fecha? E aqui nós chegamos num ponto importante do Salmo 16. Vejam comigo, 1 Coríntios 15, vamos para lá, marquem aí o Salmo 16, 1 Coríntios 15. Versículos de 1 a 4. Quando o apóstolo Paulo ele fala a respeito da ressurreição, ele vai usar a expressão semelhante àquela que já tinha sido dita por Davi no Salmo 16, 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Vamos ler juntos? Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então Paulo fala a respeito da obra de Cristo e diz que ele morreu, foi crucificado, morto, mas ressuscitou, segundo as Escrituras. Para a gente entender o significado destas palavras de Paulo e entender e procurar encaixá-las com base na promessa do Salmo 16, nós precisamos também examinar Atos capítulo 2. Vamos para lá. Atos capítulo 2, é um livro que vem antes. Atos capítulo 2, no discurso ou no sermão de Pedro, vejam só que interessante. A partir do versículo 22, Atos 2, a partir do versículo 22. Do versículo 22 até o versículo 28. Atos 2, de 22 a 28. Vamos ler? Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Até aqui por um momento. Veja que o conteúdo do sermão de Pedro será o mesmo conteúdo daquilo que Paulo escreveu aos Coríntios. Vejam só. Agora, percebam que quando ele fala a respeito destas realidades, o que é que ele vai usar para provar que o que Cristo sofreu, morrendo por nós, mas também ressuscitando triunfantemente sobre a morte, apontava para a promessa que seria cumprida, a promessa do Salmo 16. Leiam comigo os versículos 25 a 28. Vamos lá. Porque a respeito dele, diz Davi, a respeito de Jesus: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Então, a promessa que o Senhor sempre entregou, que o Senhor deu ao seu povo como herança, como uma porção que ele mesmo era para a sua descendência, para a sua igreja,
levou sempre o crente a crer que a vida não se limitaria, a vida do povo de Deus não se limitaria a esta terra. Por isso que nós envelhecemos e frutificamos. Por isso que a promessa divina é que na velhice a gente ainda continua dando frutos. Porque esta esperança, nem mesmo chegando à velhice, ela se apaga. Ainda que faltem as forças nos nossos braços, em nossas pernas, a nossa mente e nosso coração, elas permanecem firmes e inabaláveis, com a mesma convicção de antes. E vejam que a extensão desta promessa, ela é possível e ela se concretiza por conta daquele que o Senhor Deus, Ele disse um dia, deveria vir e experimentar o sofrimento em favor do seu povo e trazer salvação e verdadeira liberdade para o seu povo, e que isto seria concreto através de tudo aquilo que ele prometeu e que Cristo iria cumprir. Por isso que a alegria do salmista, a alegria do seu coração, a exultação em seu espírito era de que até mesmo o seu corpo estaria seguro se ele fosse então atacado pelo rei e a sua vida fosse tirada. Que momentaneamente ou de repente ele fosse atingido por uma flecha, por uma espada, ou então de fome ele morresse escondido, tentando fugir. O seu corpo repousaria seguro, porque o Senhor não deixaria a sua alma tragada pela morte, ou ser tragada pela morte. O seu santo não veria a corrupção. Cristo diz a palavra de Deus, ele é o primogênito de entre os mortos, para que nós pudéssemos então ter o privilégio de que, se com ele morremos, com ele também iremos ressuscitar. A conclusão do Salmo 16, ela já foi adiantada do sermão de Pedro, na realidade, é aquela então que nós vamos ler. Vamos voltar para o Salmo 16, versículo 11. A perspectiva do crente, então, ela é totalmente diferente. Ninguém consegue entender por que nós somos tomados de uma alegria indizível, ainda em meio ao sofrimento, ainda em meio aos temores, ainda vivendo em um sistema tão corrompido, mundano, carnal. A nossa fé firmada no Senhor nos faz enxergar tudo aquilo que temos e que nos leva a crer que nós somos muito mais ricos do que imaginamos. Porque aquilo que os homens consideram tesouro, nós deveríamos fazer como Paulo, deveríamos considerar tudo isso esterco por amor a Cristo. Deveria nos levar a nos desapegar destas coisas e administrá-las corretamente como bons mordomos do Senhor, sabendo que o nosso tesouro é muito maior do que a gente imagina. Vejam só, a promessa até mesmo da ressurreição do nosso corpo, de que é a nossa carne que envelhece, de que os nossos cabelos que embranquecem começam a cair, de que os nossos moedores que começam a ficar fracos e amolecidos, então também deixarem o nosso corpo, de que as debilidades, as fraquezas que começam a nos atingir, nada disso vai impedir que o nosso corpo, que um dia vai voltar para o pó da terra, seja então ressuscitado triunfantemente pelo poder de Deus. Por isso o salmista conclui, versículo de número 11, dizendo que nós vamos ler, fechando a meditação do Salmo de número 16. Vamos ler juntos? Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Vejam só como o salmista então conclui. As divisas do crente, as suas delimitações, as áreas da sua vida, todas elas ligadas ao Senhor, pertencentes ao Senhor, tornam então a herança do crente muito linda, porque a sua herança é o próprio Deus, o seu próprio Redentor, Jesus Cristo. A conclusão então prática é, o Senhor nos fará ver os caminhos da vida. Isso nos faz lembrar as palavras de Cristo quando ele disse ao seu discípulo que queria que o Senhor lhe mostrasse o caminho, porque ele ainda não estava entendendo, e o Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor nos faz enxergar o caminho melhor. Tu me farás
ver os caminhos da vida. Veja a nossa dependência de Deus. Como é que ele fecha o Salmo 16? Lembrando o que o salmista disse no versículo 1. Guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Porque em ti me refugio. Deus é quem nos faz enxergar tudo isto. Na tua presença, veja, na presença do Senhor, há realmente verdadeira alegria. Porque nós só estaremos plenamente satisfeitos e contentes nesta vida se vivermos plenamente contentes e satisfeitos em Deus. A insatisfação toma conta da nossa alma quando nós não temos mais alegria na presença do Senhor. Na presença do Senhor, sim, na presença dEle, a plenitude de alegria. Veja, é alegria plena. Não é alegria pouca, não é alegria incompleta, não. É alegria plena. E na destra do Senhor, ou seja, sustentados pela força do seu poder, guardados pelo nosso Deus, nós então desfrutaremos perpetuamente das suas delícias. Vejam, o que começa no Éden, o que é quebrado por Adão, é restituído por Cristo, prometido desde o primeiro livro da Bíblia, se cumpre nele. E a palavra de Deus, então, a Bíblia, ela fecha toda a história da nossa redenção, lembrando que na eternidade, que no dia final, que no reino celestial, nós então desfrutaremos perpetuamente das delícias divinas. Quando nós temos a responsabilidade de tratar destes assuntos, de lidar com pessoas que estão às portas da morte, santos notáveis, crentes, servos fiéis do Senhor, nós muitas vezes, eu diria, na maioria das vezes, somos confortados com o que ouvimos. A igreja tem aprendido com os nossos últimos irmãos, nos últimos anos que têm partido. Eles sofreram, choraram, mas não perderam a sua fé. Lembro que alguns estiveram aqui conosco quando começamos os acampamentos da maturidade. Alguns, quando visitados, disseram: pastor, eu sei que o Senhor está me preparando para eu me encontrar com Ele na eternidade. Eu tenho certeza disso. Outros partiram com a plena convicção, como recentemente o nosso professor, o professor querido de muitos de vocês, e que sabia que estava chegando a hora de ser provado quanto tudo aquilo que ele ensinou para vocês. Como então entender tudo aquilo que o mundo não consegue ver? Somente o crente, que pode ver ou enxergar os caminhos da vida, que sente alegria plena na presença do Senhor, desfrutará para todo sempre, na destra de Deus, as delícias perpétuas que Ele promete em Cristo a todos os seus santos. Vamos orar. Senhor, te louvamos, porque Tu és a porção da nossa herança, o nosso cálice, Tu és o arrimo da nossa sorte. Nós te louvamos, ó Senhor, porque sempre estás conosco. Estando à nossa direita, jamais seremos abalados. Agindo o Senhor, quem pode impedi-lo? Por isso, ó Senhor, o nosso coração se alegra pelo privilégio que nos dás de sermos confortados e animados pelo Senhor na palavra, aprendendo sobre a história de santos notáveis, homens de fé, aprendendo em nossa caminhada cristã com a história dos nossos pais que já partiram e morreram no Senhor, dos nossos irmãos, alguns mais distantes, outros mais próximos, que já partiram e estão com o Senhor, dos nossos irmãos perseguidos em outras partes do mundo e que continuam considerando o Senhor o maior tesouro do crente, e eis a razão porque enfrentam a morte não negando o nome do Senhor. Nós alegramos ou sentimos alegria em nosso coração e o nosso espírito exulta, ó Senhor, porque estas promessas que nos foram dadas por Cristo, elas garantem a nós a certeza da vitória,
de que em Cristo, mesmo enfrentando a morte, o nosso corpo repousará seguro e experimentará no dia final a graça da ressurreição da carne. A bênção de enxergarmos por completo o caminho da vida que é Cristo e que o Senhor revelou a nós e é o amado da nossa alma que aguardamos naquele glorioso dia de seu retorno. Que na tua presença, ó Senhor, a verdadeira alegria para a nossa alma, para o nosso coração, que porque somos sustentados pela força do teu braço, perpetuamente desfrutaremos das delícias celestiais. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja. Ajuda-nos a lembrar que os que em ti esperam jamais se cansarão ou se fatigarão, mas como águias voarão e serão nas alturas triunfantes e gloriosas, porque preparadas pelo Senhor e transformadas pelo Senhor, são ensinadas a esperarem e a confiarem somente em ti. Abençoa-nos, ó Deus, e faz-nos, assim como o salmista, expressarmos a nossa fé por meio desta oração. Guarda-me, ó Deus, porque em ti, somente em ti, me refugio. Em nome de Jesus. Amém.